a forma de se pensar para ter uma corretora de seguros de sucesso? Atualmente, muito se fala de mindset de sucesso, mas e no nosso mercado? Qual é a melhor forma de você agir e pensar para você ter uma empresa, uma corretora que seja sucesso e não um fracasso? Porque definitivamente são as ações e o pensamento do empreendedor, do corretor, do responsável pelo negócio que faz ele ter sucesso ou fracasso. Que tal se a gente falar nesse vídeo um pouquinho sobre mindset de sucesso para corretoras de seguro? Quer saber do que eu tô falando? Então vem comigo! Eu sou Cláudia Simplício e agora a gente vai falar sobre mindset para corretoras de sucesso. Mas antes da gente aprofundar nesse tema, não esquece de se inscrever para o nosso canal do YouTube e clica também nesse sininho. Dessa forma o YouTube sempre te avisa quando a gente postar vídeo novo. E se você não tiver pelo YouTube, dá um pulo lá, procura Sou Corretor e Agora, já se inscreve e eu tenho certeza que os mais de 200 e tantos vídeos certamente vão ajudar você e a sua corretora. Mas vamos começar então já traduzindo em miúdos. O que é esse mindset do empreendedor, mindset de sucesso? Nada mais é do que a forma de pensar e agir que vão conduzir o seu negócio. É como você vai agir diante das adversidades, é os objetivos que você tem, é como você pensa sobre, de repente, uma objeção que você tenha, um problema que você enfrente, porque todo empreendedor vai ter os seus percalços. E o mindset de sucesso é o que vai fazer você canalizar as boas atitudes ou não. Mas vamos pensar assim, quando a gente fala de empreendedorismo, de corretora de seguros, de mindset, eu vejo muita gente procurando tirar a SUSEP e já acreditando que ao se tornar habilitado para corretora de seguros, para ter a SUSEP, já vai automaticamente ter as habilidades que vão fazer com que a corretora da pessoa tenha um sucesso. Mas é aí que se engana. Vamos fazer um paralelo? Quando a gente vai tirar habilitação para dirigir carro mesmo. Você quando vai lá estudar, fazer aquelas 20 e tantas aulas, fazer os testes, fazer a baliza na hora da prova, você estuda e você aprende a dirigir para quê? Para tirar a habilitação, para ter o documento. E se a gente for ver na prática, o que a gente aprende lá te prepara para o dia a dia que você vai ter no momento que você estiver dirigindo? Para algumas situações sim, para outras não, para a grande maioria não. Você só aprende, só ganha aquela malícia na prática, no fazer. E na corretora de seguros é a mesma coisa. Quando você vai tirar a sua habilitação, você vai aprender sim a parte técnica do mundo dos seguros, a legislação, como funciona, como deixa de ser, mas a prática, isso a gente não aprende na escola, só vivendo. E eu sou prova viva de que só ter a habilitação não faz a corretora ter sucesso. Exemplo, eu trabalhei com seguros de 2000 a 2008, dentro de seguradora, tirei minha habilitação lá em 2008, 2009, comecei a atuar em 2008 como a corretora de seguros. E aí, tive a corretora de sucesso logo de cara? Não. Tive que quebrar a cabeça e aprender na prática muitas coisas. Não sei se você de alguma forma já acompanhou minha história. De 2008 a 2011, eu achava que era só ter um time, passar o conhecimento técnico e que pronto, as coisas iam acontecer. Mas não é bem assim. Existem várias decisões que a gente toma no nosso dia a dia que conduzem a direção do nosso negócio. E aí o que eu pensava? Vou colocar um time, esse time vai vender muito, as coisas vão acontecer, bum, ótimo, lindo, maravilhoso. Mas não, 2011, se você já me acompanha há algum tempo, você sabe, eu fechei o ano de 2011 com menos 16 mil reais. Para mim, naquela época, 16 mil reais era muito. E aí a gente tem que pensar assim, pera, e o que mudou daquele momento para depois? Porque ali eu tive que virar uma chave na minha cabeça. Eu tive que entender que não era apenas ter o conhecimento de seguros, a parte técnica. Eu tinha que entender de empreendedorismo, de tomar decisão, de ter um mindset
que vai fazer o negócio ter sucesso. E aí eu quero justamente agora aprofundar nesses quesitos que me ajudaram de 2011 para cá fazer o sucesso dos nossos negócios. Porque hoje a gente tem assessoria, hoje tem corretora, hoje tem negócios de sucesso, porque mudou a forma de pensar ali naquele momento. Dito isso, eu quero trazer para você uma forma de análise. O que importa hoje dentro do seu negócio? É quantas apólices você vende ou é quanto de faturamento, quanto de prêmio? O que move o seu negócio? Se de repente você nem tem essa resposta, então eu vou te contar a minha, para quem sabe ser aí uma decisão, um caminho para você. Hoje, nos meus negócios, eu pouco me importo com o volume de apólices, com o prêmio daquela apólice. O que eu quero de verdade é saber qual é o faturamento, qual é o lucro que aquele negócio vai ter. Por quê? De repente eu posso vender uma apólice que custa R$10.000, só que de comissão eu vou ganhar o quê? 500? 100? Como eu posso vender uma mesma apólice de R$10.000 e de comissão está recebendo 3.000? Então, não é só o prêmio que importa, não é só o número de itens que importa, é o faturamento e esse faturamento menos as despesas. É o quanto de fato esse negócio vai lucrar. Então, eu tenho que pensar o tempo todo como eu trago mais faturamento para o negócio. Eu posso trazer esse faturamento de diversas formas. Eu posso trazer o faturamento escalando em muitas apólices e cada uma ter um percentualzinho menor de comissão, só que eu ganho na escala de quantidade de apólices, como eu posso ter menos apólices com um percentual de comissão maior que vai me dar um faturamento elevado. Só que eu não posso esquecer de abater as minhas despesas, porque, de fato, se eu tenho mais despesas do que faturamento, percebe que eu não vou ter lucro? Então, se a empresa inteira faturou aquele mês R$20.000, se você tiver de despesa 21, concorda que você vai ter um problema? Que foi justamente uma das coisas que aconteceu comigo lá atrás em 2011. Lembra que eu contei agora há pouquinho aí a história que até 2011 a gente passou vários perrengues na corretora? Ali em 2011 a gente desligou todo o time, porque o nosso objetivo era tirar toda aquela despesa, era recomeçar num novo formato que não desse um buraco de despesa cada vez maior. Dito isso, vem alguns pontos que você precisa trabalhar aí no seu mindset. Primeiro, não dá para o corretor, para o empreendedor em seguros, cruzar os braços, ficar sentado na corretora e esperar a vida passar. Você tem que ter pensamento de escala. Todos os dias você tem que estar pensando como trazer mais clientes para dentro da sua corretora. Então esse é o primeiro pensamento de escala. E aí você vai começar a olhar ao seu redor em como você pode atrair esses clientes para de fato vender mais. Porque só assim você vai conseguir começar a ter aquele faturamento elevado que a gente falou. Aí a gente entra no segundo ponto, que muitas vezes eu vejo que é até um sabotador de mindset de muito corretor, que é o quê? Você não ser antifrágil. Quando a gente fala de antifrágil, não é aquela pessoa que é forte, não, é o contrário disso. Inclusive, eu vou colocar aqui em cima um link para depois você assistir um vídeo onde eu falo exclusivamente sobre antifrágil. Mas é você ser resiliente. Clica aqui para assistir, mas o que eu quero que você entenda agora, tirando essa essência, é que você precisa ter o pensamento e as ações de resiliência. Por quê? Você vai vender lá para lead. Lead, você vai ter muito não. É diferente de quando você está vendendo para amigos. Então pensa, você vai trabalhar com 100 leads e você vai trabalhar com 100 indicações de amigos. Você vai ter uma taxa de conversão maior para essas 100 indicações. Mas no lead, você abre a torneira, você tem quantos leads você quiser. Aí, muitas vezes, eu vejo o corretor não sendo resiliente para receber esse não. Porque pensa, você vai ter lá 100 leads, 60 deles você vai conseguir falar, 40 deles você vai conseguir cotar, 20 deles vai avançar para uma negociação, 10, 15, 18 você vai estar fechando. Então quer dizer, de 100, olha quantos nãos você recebeu. E se você não estiver preparado psicologicamente para esses nãos,
você se abate, você acha que tá tudo ruim e de verdade isso pouco importa. O que vai importar não é o não que você vai receber, e sim se o seu ROI, se o seu retorno sobre o valor que você investiu para trazer aqueles clientes, se ele tá positivo. É isso que de fato vai fazer o seu negócio ter sucesso. E aí a gente entra para um próximo passo que me ajudou a escalar ainda mais os negócios, que a gente está falando de processos. Até anotei aqui para eu não perder. Então, por exemplo, dentro desse processo, você precisa o quê? Primeiro, entender o seu público. Não dá pra gente ficar o tempo todo tentando vender tudo para todo mundo. Escolhe um público e atrai esse público para você. Então, dentro desses processos, para você ter essa escala, você vai entender quem é o seu público. Segundo, montar a sua estratégia de atração de clientes. Terceiro, analisar os números. Por quê? Você só consegue melhorar aquilo que você analisa. E aí vem o quarto ponto, que é o quê? Você agir sobre esses números. Porque pensa, você já definiu que você não vai ser aquele corretor que vai sentar, ficar com o braço cruzado no escritório ou no seu home office, esperando os clientes caírem do céu. Que isso a gente já combinou que não traz sucesso. Você vai agir. Então, primeiro, você vai definir para quem você vai trabalhar, quem você quer trazer para o seu negócio. Em cima disso, vai montar uma estratégia de atração. Começou a funcionar, você vai olhar os seus números e você vai agir sobre esses números. Os números vão servir para ser balizadores. Exemplo, seu ROI está negativo. Você está gastando mais para atrair aqueles clientes do que efetivamente tem no lucro. Então, pera, alguma coisa ali precisa ser repensada. Você precisa achar uma fonte de cliente que seja mais barata, reduzir ali a sua despesa com essa atração. Então, você vai olhar cada etapa do seu processo. Então, você olha para os números e age sobre elas. E aí, dentro desse processo, tem um 4 ponto aqui nessa forma de pensar que eu gosto, que é a gente saber o nosso custo por apólice. Porque quando a gente vende uma apólice, muitas vezes eu vejo um corretor, ganhei aqui R$150, ganhei ali R$250, fica feliz da vida e na hora H vê que tá sem dinheiro o tempo todo. Por quê? Pensa, você vendeu uma apólice aqui e ganhou R$200. Só que o teu custo para atender sinistro, o teu custo para atender endosso no dia a dia, o atendimento, a equipe que você tem que dispor para atender aquele cliente ou até mesmo o seu tempo para atender aquele cliente vai fazer lá na frente com que você deixe de vender outra apólice para atender. Então, no dia que chegar um sinistro, você deixa de estar negociando com outro cliente para atender aquele sinistro. Aí o que vai acontecer? Aquilo tem um custo para você. Então, você tem que ir para um caderninho, ir para o Excel, fazer conta de, em média, quanto tempo você gasta para atender sinistro, endosso de um cliente. Põe isso no papel, traduz isso em despesas. Diz qual o custo mínimo, quais são as despesas mínimas que uma apólice vendida vai ter para o teu negócio. E aí pensa, você não pode ter de ganho menos do que o que você vai faturar. Ponha isso no papel. Tenha isso com a mentalidade de que isso é uma despesa. Lembra que a gente falou lá no início? Que é faturamento menos despesas igual lucro. E que é o lucro que eu olho, que é o lucro que a gente tem que ter nesse mindset de sucesso para o corretor. E não é só o quanto eu vou faturar, mas também o quanto me custa. Então, você vai precisar achar os teus custos mínimos de venda. Então, se você tem um custo mínimo de R$110, R$120, concorda que você não pode vender por menos do que isso de comissão? Coloca no papel e acha o seu. Qual é o custo ideal? Depende, eu não sei qual a sua despesa. A sua despesa é diferente da minha, que é diferente de outro corretor. Então, você tem que achar os seus números. Um outro ponto que eu gosto muito e que é necessário e que muito corretor ainda bate cabeça com isso é: você precisa de tecnologia, meu amigo. Não tem jeito. No mundo dos seguros é necessária a tecnologia, porque você precisa otimizar as coisas. O teu colega do lado está cotando em 15 minutos. Você está gastando quanto tempo para fazer uma cotação? Aqui a gente usa o multicálculo do teleporte. Eu não sei qual você usa, eu não sei se você usa, mas eu já ouvi corretor falando: Cláudia, mas é uma despesa e a gente tem que cortar despesa. Ok, mas tem despesa que se a gente cortar é uma economia burra. Porque pensa,
quanto você vai vender a mais se você gastar 15 minutos para fazer uma cotação, ao invés de você gastar 2 horas. Eu digo para todo mundo, se pode, contrata um multicálculo, contrata as tecnologias que vão ajudar o seu negócio. Se você está falando aí, Cláudia, mas e preço? Eu tenho uma forma de te ajudar. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou colocar para você um link onde você vai acessar uma página que eu vou dar desconto no Teleporte. Eu fiz uma parceria com eles e quem nos segue aqui no canal, quem está com a gente tem desconto e quem é assessorado aqui na nossa empresa, aqui na Radgás, tem mais desconto ainda. Então vai aqui nesse link, clica para você entender que não é um preço absurdo. No passado, lá atrás, bem antigamente, quando existiam muitas restrições de seguradoras em relação a multicálculos, isso realmente tinha um custo mais elevado. Hoje em dia é um custo necessário. É tipo pagar a internet, pagar água, pagar luz. Você não tem como trabalhar sem internet, você não tem como trabalhar sem energia. Para mim, um sistema de multicálculo já se tornou a mesma coisa. Então, depois clica nesse link aqui embaixo. Assim que a gente terminar esse vídeo, clica nesse link aqui embaixo para você entender do que eu estou falando e que não é um preço absurdo. Sexto ponto que eu vejo aí muito corretor tendo esse sabotador dentro da sua forma de agir, de pensar e acaba deixando dinheiro na mesa, que é ele tirar o bolso do cliente pelo bolso dele. Vai fazer uma cotação. O cliente pediu lá uma cotação de um seguro de um carro que custa 100 mil reais, 200 mil reais. Aí o seguro fica 3 mil. Aí ele fala, nossa, o corretor, tá? Nossa, que seguro caro. Aí ele já entra em contato com o cliente falando assim, olha, você tá sentado? Então, o que acontece? O seguro tá assim, 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 ó, mas eu já baixei aqui, já apliquei todo o desconto possível, ele já automaticamente está se sabotando perante o cliente. Primeiro, que o cliente, para ter um carro de 200 pau, pagar 3 mil, provavelmente não é nada para aquela pessoa, ou é algo que já está na matemática dele. Então, por que o corretor, ele olha para o cliente e acha que o seguro está caro? Pensa, o cara tem um carro de 200 pau, pagar 3 mil de seguro, 2 mil de seguro, o que é isso? O cliente está pedindo, o cliente é chorão, o cliente está falando, é outros 500, você entra numa negociação diferente. Mas jamais entra para uma negociação já dando todo o desconto que você pode. Não tira o bolso do cliente pelo seu, porque cada 1% que você tira no preço é a sua comissão, é o seu faturamento, é o seu lucro que você está tirando. Então, não parametriza o bolso do cliente pelo seu bolso, porque às vezes você pode achar que aquilo é caro, mas para o cliente não é, certo? E de verdade, não acha que você vai vender menos porque tá caro. Quer ver um exemplo? Porto Seguro. Porto Seguro não é dos seguros mais baratos, certo? Se você tá aí no mercado, você sabe. A Porto Seguro, muitas vezes, ela fica com preço ali igual, um pouquinho maior. Só que olha o quanto ela vende, olha o ranking. A Porto tá entre as tops em relação a volume de vendas. E aí você acha que ela fica o tempo todo brigando por preço para poder conseguir mais barganha, mais fatia de mercado? Não. O que ela fez? Ela, por exemplo, foi lá, criou a bandeira azul, que tem diferenciais de custos, porque a Porto Seguro tem lá os seus benefícios para o cliente. Aquilo tem um custo. E aí pensa, você acha que vender mais barato faz a companhia vender mais? Não. Então é isso que você precisa entender. Não é o fato de o preço ser mais acessível que vai fazer você vender mais. E aí eu quero ir para um último ponto, que é o quê? Você analisar sempre o teu retorno versus a escala. O teu ROI versus a escala. Porque de verdade, muitas vezes eu vejo o pessoal falando assim, Cláudia, mas o meu CAC é o custo por aquisição de cliente. O meu CAC tá X, o do fulano tá Y. Eu preciso ter um CAC daquele. Não precisa. Você não precisa ter os números igual do colega do lado. Você precisa ter um ROI positivo. Então é isso que eu quero trazer para esse ponto para você. Escala e ROI positivo. Não compare os números dos outros com o seu. Olha o teu número. Você precisa saber que precisa escalar. Seu ROI precisa ser positivo, mas não necessariamente você vai olhar para o palco do vizinho e achar que você tem
que ter aqueles mesmos números. E posso te falar, muitas vezes o palco do outro não é a realidade nua e crua em números. A gente tem que olhar o que está acontecendo nas coxias, o que está acontecendo ali atrás do palco para entender de fato o que aquela pessoa faz para ter aqueles números. Só que você sabe o que acontece no seu negócio. E por mais benchmark que você faça, é você que vai tomar as decisões do seu negócio. Então não se permita deixar de olhar o ROI pensando sempre em escala, certo? Para esse vídeo é isso. Eu espero que tenha dado aí algum insight de formas de pensar para quem sabe te ajudar aí a trilhar algum caminho de sucesso, de prosperidade, de lucro, que essa é a palavra desse vídeo. Pensamento baseado no lucro, tá bom? Para esse vídeo é isso, eu vejo você numa próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau, tchau!